Caraca, bicho, que irado! Estamos aqui na residência do senhor Moicano. Ossa! E que conversa agradável já pra começar falando da vitória. Pois é, né? Caraca, cara, que irado. Conversa boa, graças a Deus. Que irado, cara. Fiquei tão feliz, cara, porque a gente tem aquela parada, e é a hora que eu falo que graças a Deus eu não sou jornalista, eu posso gritar, eu posso torcer, e falo que vou torcer, e quero que você mete a porrada, porque eu curti muito o evento, tá ligado? Eu tinha você lutando, que a gente é amigo, eu tinha o Turma lutando, eu tinha o Poatan lutando, e eu torci igual um maluco, fiquei rouco. Pô, e eu vi, pô, na pesagem eu vi você gritando, vai Moicano! Foi o único, né? Os caras ficam tudo assim, ó, tipo, os caras ficam tudo me olhando de rabo de olho, só tem jornalista ali no meio, cara. Ah, foda-se. Não tô nem aí, não tô nem aí. É isso aí. Um cara virou pra mim lá e fez assim: olha, não pode torcer aqui, lá embaixo, né? Eu falei, como não pode torcer? O cara falou assim, não, aqui é a área de imprensa. Eu falei, cara, isso foi mal. Foi, quer dizer, então se o Poatan nocautear o cara no primeiro round e for campeão do mundo, eu não vou poder torcer. Ele falou, não, você pode torcer, mas você tem que arcar com as consequências. É mesmo? Eu falei, vale o risco. Não tô nem aí. E valeu, né? Lógico que valeu. Pô, valeu demais, cara, valeu demais. Foi um show de evento, hein, velho? Cara, no Madison Square Garden, né, cara? Conta como é que... Primeiro, aquela pergunta clichê, mas eu quero ouvir da emoção, assim, né, cara? O que significa pra um lutador? É que nem um jogador de futebol jogar no Maracanã, não é? Sim, eu acho que realmente, né, é um templo ali dos esportes, né? Nova York, Madison Square Garden, né, foram um dos grandes combates aí do século XX, né, no boxe, principalmente, foram travados, né, porque, pra quem não sabe, o MMA ficou proibido muito tempo, né, em Nova York, então, e até a volta, né, o primeiro evento de MMA foi no Madison Square Garden, então, é um evento com história pra caramba, né, uma arena ali que... Quando você vai entrando dentro, é tipo aquela cena de filme mesmo, quando você entra. Você entrou por aquele elevador do Madison Square Garden? Entrei. Pô, é legal pra caralho, o puto do elevador assim com a logo e tal. É legal demais. Onde o McGregor tirou aquela foto com os milhões, né? Que ele tirou uma foto com um monte de dinheiro, assim. E aí quando você vai entrando assim, dentro as fotos da galera que lutou, da galera que competiu e tal. Então, pô, foi muito especial. Vai me guiando aí, esquerda ou direita? Vamos pra direita aqui. Tá. E aí? E aí o seguinte, só tem uma coisa pra falar ruim do Madison Square Garden lá, que nem é do Madison Square Garden, mas é a comissão. Nossa, a comissão de Nova York é muito ruim, velho. Muito, todo mundo reclama, né, cara? Caralho, eu nunca vi. Em que sentido, assim? Compara com Vegas, por exemplo. Não dá nomes, nada, mas só... Velho, é uma burocracia danada, é um monte de gente, é um monte de parada que não faz sentido nenhum. Por exemplo, eu cheguei lá, né, aí a primeira coisa... Os caras já tava assim, um monte de cara da comissão sentado numa mesa e tipo, cheio de papel, aí acha o papel do cara, aí não acha o papel do cara lá, o papel com os exames. Aí eles tinham que fazer um antidoping, aí o cara foi lá, fez o antidoping. Só que aí nisso o cara da comissão, meu irmão, chato pra caralho, embarreirando tudo, sacou? Tipo, aí ele veio comigo e... Aí eu falei assim, aí ele disse, cadê seu tradutor? Aí eu falei, não sei. Ele, você precisa de um tradutor? Eu falei, não, eu falo inglês. Ele, não, mas pela comissão de Nova York, você tem que ter um tradutor. Nossa. Aí eu falei, não, mas eu falo inglês, eu tô te entendendo, ele não importa. Eu tô falando com você agora. Entendeu? Eu acho que tem muito a ver com essa coisa do... Tipo assim, da visão do estado, porque você quando tá aqui muito tempo, você sabe, cada estado é um jeito. A Flórida é um pouco mais conservador, mais relax, lá é um pouco mais liberal, né? E você vê que, tipo assim... O que aqui nos Estados Unidos quer dizer exatamente o contrário das palavras, né? Exatamente. Liberal é conservador e o conservador é mais relax. Exatamente. Então você vê que os caras são mais, sabe o que? Tipo... burocrático, com o negócio, sabe, que tudo tem que ser na lei, tudo tem que ser certinho. Tanto é que lá é mais imposto, tem todas essas... Tudo é mais complicado. 2 meses que a gente tá morando aqui na Flórida, a gente voltou pra Nova York, foi a primeira vez que as meninas voltaram e tal. E graças a Deus elas sentiram uma diferença, tá ligado? Ela falou, nossa, o pessoal aqui é meio rude. É muito diferente. É muito... Aí elas foram em casa. A casa ainda é nossa, tá pra vender.
E ela entrou lá pra pegar o negócio dela, mas a casa tá vazia, cheia de memória, nossa, sim. da neném pequenininha e tal. Sim. Ela falou, olha, dá uma saudade, um saudosismo, É. mas eu prefiro estar onde a gente tá agora. Eu falei, Sim. graças a Deus, porque tinha tudo pra dar errado. Tinha. Sabe, tipo, Tinha pra nossa, não voltar e acredito arrepender, que a gente mudou daqui, que saudade, não sei o que, mas não dá. Mas, e não foi só isso, foi um monte de coisa. Aí, tipo, parecia coisa dos Três Patetas, velho, entendeu? Tipo assim, Muito assim. aí tava eu, aí tava o cara, aí o cara vinha da comissão, falava comigo, eu entendia tudo que ele falava, aí o outro tinha que vir e falar também, entendeu? Nossa, que bizarro, aí ao mesmo tempo, cara. tipo, aí eu respondia em inglês, aí o cara vinha e respondia o que eu falei, sabe? Ficava uma... Aí eu falei, velho, mas eu tô entendendo. Aí ele falou, não, mas não importa, a comissão é assim, você tem que fazer assim. Aí eles fizeram uma confusão que o meu corner não tava, mas meu corner tava, foi uma própria confusão do próprio... E é um estresse tão idiota que, Pô, eu tava que puto coloca lá, na mano. hora ali, não eu tem tava porquê, puto, né, velho. cara? Exatamente, entendeu? Então, os caras, tipo assim, o cara... E aí nessa ele começou a discutir comigo e eu falando, não, mas o cara tá licenciado, ele não vou discutir com você, eu vou falar com a comissão, que não. Eu falei, meu irmão, você tá maluco, velho? O cara, tipo, eu nunca tive isso. Toda vez que eu fui em qualquer estado, a comissão sempre fez questão de tratar o atleta bem. Mas eu acho que o Nova York, ele tem aquela atitude, tá ligado? Meu irmão, eu quase saí na porrada com o porteiro do hotel, cara. Os caras têm uma atitude, assim, uma atitude prepotente, entendeu? Entendeu? Como exatamente. se ele fosse dono da regra, fosse dono da lei. E eu pronto pra lutar lá, eu falei, meu irmão, não vou me estressar com isso aí não, se vira aí deixei os treinadores, sacou? Aí, beleza. Aí nessa, ele, não, você tem que fazer a mão. Né, tem que fazer a atadura. Aí eu falei, não, mas eu não faço atadura agora, não, mas é a regra da comissão. Isso tem na que chegar... noite da luta? Na noite da luta. O cara estressando você desse jeito. Eu não vejo diário, eu não vejo diário. Coitado do Brad Riddell, se fodeu. Se fudeu, exatamente. Entendeu? E ele meio que não sabia nada, porque eu acho que muitos desses caras também são do boxe, entendeu? Aí tipo, aí eu falei, meu irmão, aí ele falou, não, aí ele falou, não, esse cara vai fazer a tua mão, que era o Tate, né? O Tate é bom, não é? Que tava lá, ele é bom, o Big Tate. mas eu gosto de fazer com o Rob, entendeu? Aí eu falei, não, é o Rob. Aí, tipo, teve que chamar o cara do UFC, pro cara do UFC lá pra explicar pra ele que cada um escolhe. Tipo, eu acho que ele era meio do boxe, tanto é que uma hora ele perguntou, o teu adversário tá fazendo atadura, você quer ir lá ver? Porque eu acho que o boxe, o cara pode ver? O cara vê, exatamente. O boxe, meu irmão, se eu for lá, eu já vou dar porrada nele ali. Mas não vai você, vai alguém do teu time, né? Entendi. Vai alguém do teu time, porque no boxe já teve muito... questão dos caras... Vira a esquerda aqui. Já teve muita questão dos caras... botar gesso na atadura, entendeu? Já teve várias lutas. Então o cara. Então eu me liguei que ele era do boxe, ele não sabia nada de MMA, sacou? E o cara, porra, me estressou até que um ponto eu falei, foda-se essa porra aí. Nossa, que sobrou estresse, pro Brad Riddell. Mas a comissão terrível. Terrível, eu achei terrível. É foda, tem um monte de gente que reclama. Muito, tipo assim, muito fresco. Parece que é birrinha, né? Birrinha, tipo, não podia, vocês forçaram tanto, agora pode, então a gente vai encher o saco pra... Mas eu acho que tem mais a ver realmente com isso, com tipo a cultura do Estado mesmo, sacou? E a cultura do boxe também, né? Porque o boxe continua ali Verdade. É completamente diferente em tudo, né, cara? Em tudo. É verdade. Mas fora isso, fomos lá meter uma porrada. Cara, eu gravei com os dois Oliveira. Legal, eu lembro no dia da luta. Sentamos com ele, demos um rolê lá e falamos de você. E vocês foram por onde lá em Nova York? Só em Manhattan ali, passamos ali na frente do Central Park. E você tava sempre lá em Manhattan quando você morava em Nova York, não? Mais ou menos. Mais ou menos. Tipo, Manhattan a gente ia mais pra turistar, pra jantar. Sim. E tal, mas, cara, não tem muito erro pra andar ali, né? Eu fiquei muito curioso, achei muito legal ali, velho. Você nunca tinha ido? Eu fui pra Manhattan uma vez que eu lutei no Brooklyn, só que eu fui, tipo assim, em dezembro, frio do caralho. E o Brooklyn é longe de Manhattan, não, mas eu peguei um metrô, fui lá pra Times Square, só quando eu cheguei lá, não tava que nem tava agora, tipo, tava muito frio, não tinha ninguém na rua, tipo, a gente chegou e eu tava em semana de luta, tá ligado? E aí, tipo, eu cheguei, vi, legal. Só que, meu irmão, dessa vez que a gente ficou lá no hotel, eu descia todo dia e via aquela maluquice, velho. Na beirada ali da Times Square, aquele hotel é irado. Pô, aquele hotel é irado demais, velho. Coisa do outro mundo. Pra galera que não sabe onde é o Marriott, ali no meio da Times Square. Você sai da parada, você tá na Times Square. E Times Square... tem maluco pra caralho lá também. Times
Times Square, pra quem não sabe, é onde aqueles filmes mesmo, onde tem aquele monte de LED, de né? LED, de telão. Parece outro mundo mesmo, você de desce lá outdoor, meia-noite, é animal, tá animal. de dia, assim. É muito legal. Mas tem muito maluco mesmo também. Mas ficou muito pior depois da pandemia. É mesmo. Porque já era um imã de maluco, caldeirão mas depois da pandemia, cara, por isso que a gente mudou pra cá. Sim. Tudo ali ficou muito ruim, Manhattan ficou muito ruim, e a galera que saiu de Manhattan pra fora, piorou muito as áreas de fora. Entendi. Entendeu? Então, mas eu tava conversando com o pessoal lá, é engraçado, né? Porque toda vez que você tipo assim, vai pra algum lugar, né? O algoritmo lá do YouTube é diferente. Aí esse algoritmo começou a me mostrar umas paradas lá na Semana da Luta engraçadas, tipo o preço de aluguel lá e o caralho. É mesmo? E aí eu fui olhar, é um absurdo. Propaganda, né? Propaganda. Porque você tá na próximo, geografia. Né? Aí começou a mostrar, porque esses algoritmos é foda, né? Eles vão adivinhando, né? Onde é que tu tá. Assim, um estúdio. Estúdio, pra quem não sabe, é assim, é um quarto. É um quadrado com um banheiro e uma cozinha embutida no quadrado lá, que eles chamam de estúdio aqui. Um estúdio ali em Manhattan é como se fosse como fosse a kitnet, né, que a gente chama no Brasil. Isso, uma kitnet. Uma kitnet, entendeu? 5 mil dólares por mês de aluguel. aluguel. Um apartamento de 2 quartos, tipo assim, 10 mil dólares, 12 mil dólares de aluguel. Pra você viver assim num lugar muito ruim. Horrível, horrível. Não tem vida, não tem. Putz, não se compara. E a galera se amarra, né? A galera tem gente que gosta de morar em cidade, né, cara? Tem gente que gosta. É igual os caras falam assim: nossa, comprei um apartamento em São Paulo ali, não sei. Cara, é a mesma coisa, cara. Não tem vida igual. Não tem vida igual. Mas o que eu gostei foi isso, assim, de você realmente. Mas é lógico que a gente tava no hotel, né, e tal. Um hotel top, né? Eu tentei ficar lá naquele hotel, é 600 pau a noite num quarto simplesinho. Você nem me fala que eu tive que pagar pros treinadores, pô, um quarto a mais. Nossa, e foi mais ou menos isso, não foi? Eu nem vi a conta ainda, eu vou ter que transferir o dinheiro ainda. Eu vou ter que transferir o dinheiro ainda, cara, meu. É uma paulada. Uma paulada, velho. Aí eu fui, sabe onde eu fiquei? Meu amigo deu uma churrascaria lá, a plataforma. Certo. Cara, a gente foi toda hora lá. O Potan foi jantar lá comigo na quarta-feira já. Sério? Eu falei, bicho. Mas ele tava comendo ainda? Eu falei, bicho, não, ele só foi lá, ele quis levar o pai, mas eu quase assustei, né? Eu falei, cara, o cara vai comer aqui, vão ver ele comendo, vão me culpar. Se acontecer alguma coisa, vão falar que a culpa é minha. Levou lá pra... Mas ele quis agradar o pai tinha acabado de chegar de viagem. Eu falei, não vou comer não, vou só levar meu pai pra curtir lá e tal. Mano, bora pegar um café ali? Vamos, demorou. Não, o café é de lei do... É de lei? É, o café faz parte. O café faz parte. Tem que contar umas piadas também, galera né? até sabe, o Comedians in Car, helicóptero, né? Exatamente. Os caras até sabem como que eu gosto do meu café. É mesmo? Qual é Extra Cream No Sugar. É isso aí, vou querer o mesmo então, vambora. Cara, fala da luta, eu quero saber daquela luta e eles estão chamando de o melhor discurso pós-luta da... eu trouxe um negócio pra você, eu esqueci, peraí. Dinheiro? Opa, money? Ó, pra não dizer que eu nunca não dei nada pro Moicano, R$10. Caralho, mano. Essa, e outra? Moicano wants money. E essa aqui é relíquia, né? Ainda é da Ararara, velho. Ih, eu nem sei qual que é. Caralho, aí ele vai ficar com meu dinheiro, meu, vai lá. Não é pra ficar, não? Pode ficar. Dinheiro você não pode negar, velho. Caraca. É que nem o seguinte, muita gente não entende, mas... Às vezes eu tô na rua assim, eu vejo as moedas, eu saio catando as moedas. Nego vai pegar moeda? Eu falei, meu irmão, tem que respeitar o dinheiro. Isso é verdade. Tem que respeitar o dinheiro. Isso é verdade. Onde é o café? Pô, vamos pegar um Starbucks aqui. Vamos. Você tá bem? Você tá com calor? Cara, quente pra caralho aqui, né? Se quiser, acho que aquele ladinho do ar ali tá fechado. Deixa eu ver, eu acho que é aqui, ó. Não é aqui não, pode ir na Risboro. Pode tirar mais uma? Pode ir mais uma. A gente vai passar ali. Cara, o Natan mora por aqui, não é? O Natan mora. Por aqui, numa dessas entradinhas aqui, não é isso? Você viu meu condomínio lá? Ali mora o Miquinho, cara de sapato, Zé Comé. Caralho, sério? Que irado, Os brasileiros que estão acabando com lá. O cara que tentar entrar pra roubar lá tá fudido. Os caras estão tentando construir um muro pros brasileiros não entrar. A última vez que eu vi assim, de que ela falou, porra, meu irmão, como é que porra é essa? Só tem brasileiro nessa porra. Caraca. Mas a galera mora toda aqui por perto, aqui. Entendeu? Mas falando da luta, deixa eu te falar. Treinei muito pra luta. Tava muito treinado e aconteceu exatamente como eu pensei que ia acontecer, entendeu? Que era uma finalização no primeiro round. Mas ainda foi melhor do que eu esperava, porque meu jogo em pé ainda fluiu muito mais nessa luta, né? Meu jogo em pé tava bem... Eu tava bem afiado, batendo e saindo e
E ele era baixo também, né? A altura dele atrapalhava ele um pouco. Então... E ele é um cara muito duro, não pode... A galera que tá assistindo falando, você tirou onda, meu irmão, você não desmerece. Esse cara era um cara duro pra cacete. Ele é um cara duro, mas eu acho que, sabe o que aconteceu com ele? Ele chegou muito rápido, é por isso que eu acho que a carreira tem que ser um pouco trabalhada. Ele chegou com algumas vitórias, já meteram no top 15, já foi acelerando, entendeu? E aí, eu acho que esse é um problema. O cara Aliás, estamos no ranking, não estamos? Estamos no ranking, graças Qual a número? Deus. 13º. Caraca! 13º. Putz. Irado, cara. Irado também, fiquei muito feliz. Irado. E começar... E o mais louco é que você puxou o reset ali, né, cara? Você tava top 5 dos penas e falou, não, eu lembro, a gente até conversou sobre isso, né? Que você falou assim, os caras da academia ficavam te pilhando, né? Falou, meu irmão, pra que você faz isso, cara? Tu é uma pica treinando, não sei o que, não sei o que lá, sobe de peso, não corta, não passa pelo corte, né? Porque tira muito de você, né? Tira muito e também não adianta nada eu tá lá em 5º do ranking, mas tipo, sem conseguir fazer performance, perdendo, uma hora você acaba saindo também. Então, exatamente. Foi uma decisão, não é que eu não queria mais, eu não tava conseguindo mais ficar no peso, entendeu? Porque, e a coisa vai sempre piorando, porque agora já tá começando a ficar difícil bater 70 também. É foda, né? O peso não tem jeito, é uma guerra constante. Complicado. Porque o corpo se adapta, né? O corpo acostuma, né? Adapta. Os caras falam muito que é que nem isso, é que nem um cara marca o treino 10 horas. O cara chega todo dia 10h30. Se você botar o treino pra 10h30, o cara vai chegar a 11, velho. Pior que é isso mesmo. Meu irmão, tinha um cara lá em Brasília que era assim, o cara, não, meu irmão, passou anos reclamando. Ele, não, o treino 10h30, bota pra 11. Botou o treino pra 11, o cara só chegava a 11h30. É foda. Entendeu? E a questão do peso é igual, entendeu? Porque muita gente pega e fala, não, mas... já que você batia 66, agora o 70 vai ficar tranquilo, mas não é, porque o corpo adapta, você ganha mais peso ainda, porque você não está regrando tanto, e aí você vai ficando mais velho, vai ganhando peso, e aí fica cada vez mais difícil. Então, muito difícil eu ter continuado na peso pena, mas graças a Deus, as minhas melhores performances estão sendo agora. Exatamente. E performances emblemáticas. E você incorporou a boa performance com a genialidade do teu Moicano Wants Money, genialidade, né, cara? Bicho, genialidade, porque essa porra pegou, mas só pegou... Volta aqui. Mas só pegou porque foi natural. Foi natural. Entendeu? Você ligou uma chavinha na tua cabeça... Pode voltar na 441 aqui minha. Você ligou uma chavinha na tua cabeça que você fala... Bicho, quer saber uma coisa? Eu tô lutando pra ganhar dinheiro. É meu trabalho. Exatamente. Entendeu? Eu luto com honra, com amor e não sei o quê, mas no final das contas é pra ganhar dinheiro. Sim. Não é isso? É isso. Não tem isso que, eu luto porque eu nasci pra ser lutador, eu luto por amor. Por amor, o caralho, ninguém luta de graça. Entendeu? Amor é bom, mas nunca pagou as contas. O amor ajuda você a lutar melhor. Exato. Mas em primeiro lugar tem que pagar as contas, porra. Exatamente. E você fez, e ninguém fala isso, né? Fica todo mundo falando assim, não. O dinheiro é bom, mas eu faço o que eu amo. Não. Você ganha, paga e faz o que ama. Aí é ao contrário, entendeu? Você tem o teu trabalho e você ama o seu trabalho. É diferente. Não é que você ama e faria de qualquer jeito. Não faria de qualquer jeito. Não. Ninguém trabalha de graça. Não. Entendeu? Ninguém trabalha de graça. Senão você ia arrumar um trabalho no escritório e ia lutar de graça, amador. Exatamente. Imagina se eu ganhasse a bolsa que eu ganho agora para fazer qualquer outro emprego. Eu faria outro emprego e lutaria. Porque aí entendeu? Eu faria o que eu amo. É como você falou, eu tenho a sorte que eu faço o que eu amo. Mas você tem que ser bem remunerado. Porque exatamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte, parece besteira, mas o tempo é dinheiro. E por que o tempo é dinheiro? Porque quando você está fazendo dinheiro, você está abdicando de um tempo que você teria para fazer outras coisas que você gosta. Exatamente. Né? Então, se eu estou me dedicando treinando lá, eu estou perdendo tempo com a minha família, mas eu estou ganhando dinheiro para ganhar mais tempo no futuro, entendeu? Isso aí. Porque o dinheiro ele vai me trazer essa segurança. E eu acho que também tem muito esse aspecto de ser brasileiro e desse negócio da arte marcial, principalmente do jeito que os Gracie fizeram, né? Que é uma coisa meio que de exército, né? O Gracie tinha essa mentalidade que não era por dinheiro deles, né? Mas no final das contas era, porque era pra marca Gracie. Sim. Entendeu? E ainda é, né? Não era por dinheiro, mas você ia lá na Academia Gracie.
Porque você queria aprender o jiu-jitsu. Sim, Os caras não saíam na porrada Sim. por dinheiro, mas eles estavam construindo uma marca. Tava construindo uma Então, no marca. final da história, é sempre por dinheiro. Não, mas no final da história sempre é por É dinheiro. lógico, pô. Entendeu? Essa galera que no final da história tem uma embalagemzinha ali e tal, mas no final, do mesmo jeito que o UFC tá fazendo aquilo ali, não é por causa do esporte, Também é pelo por dinheiro, claro. Entendeu? Claro. O UFC, primeiro lugar de tudo, a primeira misconception, né, que os caras têm é que o UFC é uma liga esportiva. Não. O UFC é uma empresa de entretenimento. É só isso. O UFC casa luta. Tem um ranking ali e tal, pra dar uma graça pra vender luta. É só pra isso que tem ranking. Sim. Pra vender luta. Se eles resolverem que o Conor McGregor vai vender 10 milhões de pay-per-view, amanhã o Conor McGregor volta e é o número 1 do ranking. Todo mundo fala assim, que porra é essa? Sim. Só não, ele merece, porque ele foi campeão. Aí eles vão dar um monte de justificativa, mas no final da história eles fazem o que eles querem. Faz o que eles querem, né? Entendeu? Tanto é que o Conor ainda tá no ranking aí, não luta não sei quantos mil anos. Então, não tá nem no pool da ousada mais. E aí o cara fala, e você acha certo ou errado? Meu irmão, eu não tenho que achar nada. Eu não sou dono da empresa. O dia que eu for o dono, você, né, que já tem empresa, já teve, tu sabe que é o seguinte, quem manda é o dono, velho. Acabou. Exatamente. Se você não tá gostando, você não tá satisfeito, sai, velho. Entendeu? Então, tipo assim, eu gosto do modelo do UFC e eu tô me adaptando a isso, entendeu? Então, qual que vai ser meu diferencial? Vai ser falar o que eu tô achando, velho. Cara, foi demais. Aquele discurso foi demais, cara. Eu vou falar o que eu tô pensando e é engraçado como deu repercussão e como a galera tá gostando disso aí. Mas é natural, é por isso que a galera gosta. Você é aquele cara que tá brabo ali depois. A gente já tinha falado disso também, né, cara? Você acaba a luta numa pilha que você tem que... E é perfeito, mas é perfeito porque é natural. Se você chegar lá e começar a falar um monte de merda ensaiada, não aí dá. os caras vão falar, nossa... Mas eu acho que o que torna mais engraçado ainda, eu tava conversando com uns amigos meus americanos aqui, é que meu inglês é quebrado, né? Meu inglês ele não é certo. Então mas fica bom, cara. Exato, mas é isso que torna engraçado. É tipo tu assistir assim um Borá, sacou? É meio... é meio zoado, cara. O cara tenta falar sério, entendeu? Mas... I was in Brazil drinking beers and eating steaks. Entendeu? E outra, xingar em inglês é bom demais, Aquilo foi... Tem um peso, né, cara, que não tem em português, né? Não tem. Em português fica perverso. Aqui em inglês os caras jogam fucking no meio da palavra ali. Do mesmo jeito que é nos filmes, né? Você vê o filme e tal. Entendeu? Eu tava na sala de imprensa na hora do teu discurso e eu tava preocupado. Eu falei, cara, não vão passar o discurso dele na televisão. Tu pensou nisso. Porque tava na ESPN ainda, né? Não tava no pay-per-view. No pay-per-view, eles, tudo bem. Mas na ESPN, eles bipam tudo. E não biparam o teu. Não biparam porque não conseguiram, né? Acho que não deu Tava tempo, assim, cara. Não deu tempo. Tanto que o Daniel Cormier ficava falando a gente não vai conseguir ouvir esse discurso. Mas saiu inteirinho. Eu assisti ontem tua luta de novo. E cara, é sensacional. Uma pergunta, e os caras me perguntaram, mas velho, onde é que tu tá aprendendo inglês e onde é que tu tá, né? Quem tá te ensinando essa parada? Esse inglês cheio de fucking no meio. Aí eu falei o seguinte, irmão, é que eu tô jogando aquele joguinho de computador Call of Duty, CSGO, e os caras só sabem xingar, brother, entendeu? Tu mata, fuck a mama, meu irmão, eu tô aprendendo inglês no videogame, velho, cuidado. Muito bom, cara, muito bom. Entendeu? Pode ir reto ali, depois do mall, é lá no Starbucks. E você sente a repercussão, tipo, imediatamente, né? Instagram bomba, tudo. Bomba muito. Fica tudo no hype, né? Especialmente o Twitter, porque é uma área que eu não costumo usar. Mas, tipo assim, eu vi que a galera gostou, a galera, velho. O Moicano com personalidade, o novo lutador mítico, né? Assim, porque eu acho que... Você sabe o que acontece com os brasileiros? Eu acho que a gente tem personalidade pra caralho todo. Se você para pra conversar com qualquer um, entendeu? Tipo, o próprio Charles do Bronx, qualquer atleta. Só que, tipo assim, em inglês, como o cara não fala, a pessoa não consegue... Se expressar, tipo, o fã não se identifica. Agora, tipo, quando você vem, fala teu inglês todo errado, sabe? Mas, tipo, os caras entendem, né? mas fala. Meu irmão, o cara se amarra, ele quer saber mais de tu. Ele quer entender qual é a tua história, entendeu? Então, tipo assim, esse é um ponto positivo que eu saquei agora, que é isso, né? É vender a minha luta através desse discurso aí também, falando a verdade. E não é que eu quero Moicano Antes Money, e aí não é que eu quero também que fique batido isso, mas é o contexto da parada ali, é o que eu tô querendo, sabe? Eu tô falando de coração mesmo, que eu quero dinheiro.
Mas a parada é interessante você estar falando, porque tem que entender realmente o contexto da parada. O Moicano Wants Money é quando você fala assim, meu irmão, eu tô lutando pra ganhar dinheiro, então eu vou pegar as melhores lutas que eu puder pegar pra ganhar dinheiro. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aí vem a história da luta do Rafael dos Anjos, por exemplo. Exatamente. Vou pegar a porra da luta. Tu vai me pagar quanto? Exatamente. E foda-se. Não é negócio essa porra? Não é isso, acabou. É exatamente, meu irmão. Então, exatamente. Então, a verdade é que era uma oportunidade. Lembra o Vandy no Pride? Pô, vem aqui lutar com o Mark Hunt. Vamos. Ele falou, caralho, vocês vão pagar quanto? Eu vou te pagar 1 milhão só pra pisar ali. Eu falei, porra, então foda-se, eu vou. Em 1990, o cara ganhar 1 milhão pra ir lá lutar. Exatamente. Meu irmão, tô lá. E é isso mesmo, foda-se. Custo de oportunidade, né? Exatamente. Custo de oportunidade. Então, exatamente. Sem ser essa direita ali na próxima. Tá. Entendeu? Então, o que eu te falo com isso? Mas tem uma parada também que eu acho que o brasileiro tem muito preconceito assim quanto a falar de dinheiro, que eu também tinha antes de vir pra cá, entendeu? Por exemplo, meu pai, minha mãe, ninguém nunca falou quanto ganha, sabe? Parece que tem aquela coisa. Mas é porque a gente é meio zoiudo também, meio zoiudo. tá ligado? Então os caras querem saber, não é pra falar, caralho, bicho, que bom pra você. Sim. Os caras ficam assim, cara, como é que eu vou fazer pra ganhar igual esse cara tá ganhando? Mas sabe o que acontece? Eu vejo que Ou então você tá ganhando tudo, porra, cara, me empresta não merece, um pouco aí. né? Me empresta uma grana aí, cara. Tem uma oportunidade aqui, ó. Mas sabe que eu fico de cara? Que o americano, ele fala abertamente quanto ele ganha por ano. Tranquilo, quanto Irmão, quanto é que quanto você gastou. fez esse ano? Eu faço não sei quanto por ano, meu mortgage é tal, meu... Tipo, é uma liberdade com dinheiro que eu, quando cheguei aqui, eu ficava meio assustado. Tipo, Verdade. bicho, quanto é que você fez esse ano aí? Eu falei, meu irmão, pra que tu quer saber? Não, te fode, cara. Só que, na verdade, não tem nada a ver. O cara, não, é normal, a gente tem que aprender a falar sobre dinheiro, né? Exatamente. E foi onde eu tive essa... Hi, Eu mesmo que você. can I have a Trent Ice Coffee, extra cream, no sugar? Você quer a mesma coisa? É o quê? Ice? Ice. Não. Você quer hot? Não, pega um mocha pra mim então aí. And Mocha. a Trent Mocha. We can only do venti. That's so That's fine. Venti is fine then. Is that hot or ice? Hot. You want the whipped cream? Whipped cream? Yeah. Actually? Yeah. Yes. Okay. Cerejinha e M&M no topo também. Pô, O cara só é que tiver brabo aí, lá na irmão. luta. Que tiver, vê uma, Bota umas balinhas, uma uns balinha, gummy bear. Yeah, that's it. Thank you so much. Pô, Halloween, filho, calma. Eu lembro uma vez, eu fui, cara, o Renzo, eu tava lá na academia. Deixa eu te perguntar. Onde é a academia do Renzo? Cara, era você no Madison Square Garden, se você olhar pra fora, tem um estacionamento que tava escrito não sei o que, parque. Se atravessar aquele estacionamento, dá de frente com a academia do Renzo. Sério? Sério, atravessando a rua do Madison Square Garden. Pô, eu queria ter ido lá ver, mano. Você vai PFL? no PFL? Eu tô querendo ir pra apoiar o Marlinho, velho. Porra, eu vou estar lá a semana inteira, cara. Fiz até o corte do careca aí, ó. Pode Vamos lá, apoiar te o levo Marlinho. lá, cara. É do lado. E a gente vai estar hospedado no New Mas York. eu quero dar um treino lá, Que vamos lá, pô, te levo lá na hora. Os caras vão me amassar? Não sou eu que vou te dar o treino, mas eu arrumo uma aula pra você ir lá. Vamos lá, pô. Pô, tá doido, quero conhecer lá. Quem quiser ver o resultado de um treino que eu dei com o Moicano, tem lá. Em algum lugar aí tem um negócio que chama 3 rounds com o Renato Moicano. Vocês olharam pra mim, ele tá mostrando a técnica e eu já tô assim. Pra mim o treino foi aquele. E, meu irmão, e outra coisa, o Renzo, além de bom, Os caras vão ficar amarradão, cara. Hein? Os caras vão ficar amarradão. Renzo é demais. E deve ganhar de dinheiro ali, hein? Renzo é demais. Renzo é demais. Ali em Nova York é muita grana, velho. Tá maluco, tudo é caro, bicho. O cara tem que ser muito rico. É uma loucura, né, cara? Uma loucura. Lá é foda. Lá é mas foda, eu gostei, um dia eu quero ser rico. Aí os caras passaram ali onde o Trump mora. Ah, passaram no Trump Tower? Trump Tower, o cara tem uma porra de uma... Lá em cima, tudo dele, né? Aí é fácil morar em Nova York, hein? É bom pra caralho, difícil é morar na kitnet. Com aquele dinheiro lá, né? Exatamente. Aí é fácil, pô. Exatamente. Tivemos uma pequena interrupção, café está na mão, ó. Opa! Pedimos café. Tu bebe muito café, Rafa? Eu bebo demais, cara. Demais. Você acha que atrapalha ou te ajuda? Você gosta? Não, eu bebo o dia inteiro, velho. Não sei se é bom, não. Não te dá um baque uma hora? O pessoal fala, pô, eu só vivo à base de café, velho. Tomo 2 cafés de manhã, aí chego depois do almoço, café. Te dá uma pilha pra treinar o café? Dá uma pilha pra treinar. Dá, né? Eu só não tomo de noite, que eu aí atrapalho o sono. Cara, tem um negócio de uma empresa, inclusive do Joe Rogan. O Joe Rogan é um dos donos dessa empresa, chama Onnit.
Ah, ele é patrocina dono? Ele é o dono? Joe Rogan, acho que tem 10%, alguma coisa assim, ele é um dos donos. Já vi, já. Aí, na verdade, a O Onnit... Thiago Moisés é patrocinado. Isso. Na verdade, a Onnit, ela foi vendida pra Unilever. Ah, é pra Então conglomerado. eu não sei como é que ficou essa parada, entendeu? Mas eles têm um negócio que chama Shroom Tech, que é um energético. Um mushroom. Tá. É um energético, tudo que eles Ei, fazem deve dar lombra, hein? é natural. Bicho, dá uma pilha aquela porra lá. Você pede pro Tiaguinho um dia e experimenta. Toma 2, 3 antes de treinar, que dá uma pilha legal, cara. E é natural, tá ligado? Aham. Aí qualquer coisa que ajuda vale a pena, não Lógico vale? lógico que vale. Toma Red Bull, você gosta de Red Bull? Eu gosto também. Monster, Red Bull, qualquer energético, qualquer coisa. Pô, eu só vivo cansado, Monster! Eu gosto de Monster. Monster é muito bom. É. Monster, o energético que faz você ficar bem. Caralho, o cara cavando lá. Muito bom, cavando muito bom. patrocínio. Aquele Moicano, eu tô com a camisetinha de steak. É. Moicano, steak. Moicano wants money. Aí steak. Steak é melhor. Muito bom. Ai, caraca. Mas eu pensei em falar, eu vou falar com... Não, mas não pode nem ter patrocínio, não, senão começa a Não. xingar, os caras que tiram. O patrocínio... Não. Tô brincando. Tem que ser, foda-se. Hey, steak, where's my fucking money? Você tem algum patrocínio de casa de aposta? Não. Tá. Porque agora o lutador não pode apostar mais. Não. Você pode dar palpite, não pode? Pode. Palpite pode, é. Aham. Mas apostar não pode mais. Sim. Mas o... Que é um absurdo, né? Vamos ser claros com isso aí. Eu acho um absurdo. Lutador. Mas o problema eu acho eu não que... posso apostar em mim? Então. Mas aí é o seguinte, e se você... Agora me diz um negócio. Não dá, né? Você tá sabendo do escândalo aí da Nancy Pelosi? É outro? A senadora, né? Que ela é Speaker of the House. Não. Que eles estão dizendo que ela tá fazendo insider trading. Que tipo assim, ela... não. Pô, o patrimônio declarado dela é 140 milhões de dólares. E como congressman ela faz 200 mil por ano. Entendeu? Aí todo esse patrimônio ela conseguiu botando dinheiro em estoques, né? Na bolsa. E aí os caras falam que é o seguinte... Ela passa as leis, por exemplo, ela vai passar uma lei que vai foder uma empresa de energia lá. Ela tem essa informação antes, ela vende os negócios né? Os estoques que ela tem. Então, por exemplo... Porque vai cair as ações os caras que estão no governo, eles sabem quais são os bill que vai passar, os que não vai passar. E baseado nisso, eles têm uma informação privilegiada da Bolsa. E eles estão investigando ela por causa disso? Estão investigando aí, Depois você procura aí, né? Essa parada. Aí eu falo, meu irmão, e como é que a porra de um congressista pode investir na bolsa e um lutador não pode apostar nele? Isso é verdade. Né? Você viu o rolo que deu há umas 2 lutas atrás com o cara lá? Que foi... Vi. Parece que vazaram uma informação de que ele tava machucado, né? Sim. Mas, pô, como é que pode? Você sabe o que acontece? Eu já vi os caras falando, o small man sempre perde, entendeu? A casa sempre ganha, eles não querem que o cara ganhe. É verdade. E a parada é o seguinte, não é que o cara, não é que tem trapaça, mas é que o lutador, ele tá no meio ali, ele sabe quem é melhor, quem é pior. Mas apesar disso também não vale porra nenhuma, porque se eu for botar, eu perdi muito mais que ele. Então, mas a parada é a seguinte também, você vai apostar em você mesmo. Como que você entrega a luta e ganha dinheiro? Você não ganha dinheiro. Não ganha. Só se você... O que pode acontecer, acho que o que você eles botar tentam, 1 milhão no cara. O que eles tentam evitar é isso. Tipo, você faz uma aposta de 500 pau no cara, aí você vai lá dar uma mimizada e deixa o cara ganhar de você, mas tá isso não seria papel do UFC, porque isso aí seria papel da polícia, isso é fraude. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Os caras tentam criar uma coisa que já tem fraude. Se você tenta burlar o sistema dessa forma, você tá sendo um ladrão. Na verdade, é regra pra papel, né? Entendeu? Tipo, olha, porque se um dia você fizer uma merda e os caras pegar, os caras falam assim, tava escrito que não podia. Entendi. Entendeu? É só até pra adicionar. Né? Exatamente. Mas eu não aposto mais, mas eu acho errado não apostar. Não, eu concordo, porque você pode... Eu quero apostar no meu amigo. Apostar em você, apostar no seu amigo, exatamente. Entendeu? Eu quero apostar Mas aí vem a parada seguinte também, tipo, vamos supor assim, o Miquinho vai lutar
Miquinho. E você sabe que ele tá Tu machucado. lembra? Miquinho foi lutar com o cara. Com o Demetrius Johnson. Tava mais Caralho, 700. ele me tira sarra até hoje que eu não postei. Pois é. Acho que a gente tava falando junto. A gente falou no podcast. Tava. E a gente falou, vamos apostar. Eu falei, puta, eu vou apostar 100 pau no Miquinho. E eu esqueci e não apostei. Ele me zoa até hoje. Eu fui apostar na hora, mas o One, como é diferente, eles fecham. Na hora que começa a luta, eles... O evento, né? Entendi. O UFC tu pode apostar na hora, agora o One não. Porra. Então os caras fazendo aposta ao vivo, já viu? Não, aonde? Tipo, eles sacam... Não. Ao vivo, assim, durante a luta. Eles sacam e faz as paradas ali ao vivo, cara. Enquanto tá rolando. Tem uns caras que estão ficando expert nisso. Porque tem um lagzinho. Sim. Entendeu? Então, cara, todo mundo, os caras dão jeito pra tudo. Falou de dinheiro, o cara vai arrumar um jeito. Não tem jeito. Sempre assim. Não é só o moicano que wants money, né? Todo mundo quer dinheiro. Quem fala que não quer tá mentindo, velho. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não é que o dinheiro é o principal, mas todo mundo precisa, né, velho? Foi um meio que a gente arrumou de trocar, de conseguir ter uma sociedade, né, velho? O dinheiro é que te sustenta isso aí. Como que você... Agora, 13º do ranking, a gente vai trabalhar uma escalada e começar a pegar a luta... Dan Hooker, tá fudido. Caralho, irado. Não tem outra, pode me cobrar depois, vai ser Dan Hooker, não tem jeito. Irado. Lutamos no mesmo dia. Ganhei do parceiro de treino dele, ele tá em 11º no ranking, não tem outra luta que faça mais sentido pra mim no momento do que o Dan Hooker, entendeu? E ele vai ter que provar que ele merece ficar no ranking, porque essa última luta dele, o cara tava muito despreparado, né? Nossa, o que foi aquilo? O cara era favorito. O cara era favorito? Não, minto, acho que o Hooker era favorito. Não, minto, eu entrei num grupo de aposta pago, que o cara é o rei das apostas. E o cara foi foi no outro cara. E qual que é a porcentagem dele? Eles apostam, tipo, em unidades, né? Então, tipo assim, ele apostou uma unidade, mas ele apostou no cara. Eu sei, a unidade corresponde a tanto valor. Isso. Mas eu digo o seguinte, qual que é o percentual de acerto desse grupo? 98%. O cara tinha que você ia ganhar. E tu pagou quanto pra entrar no grupo? Privilegiado? Depois, bastidores? É caro. Moicano quer saber? 4 pau. 4 dólar? E tu retornou já? Já. Eu ganhei 2 fins de semana atrás, eu ganhei 11. Sério? Sério. Puta que pariu, velho. Sério. Que merda que eu não aposto mais. Mas eu aposto. É dinheiro ou não é? O cara eu não sou parte da comissão técnica, eu aposto. Faz teu dinheiro, velho. Bicho, mas a parada é assim, por causa do patrocínio da Stake, eu vou lá e faço as apostinhas. Agora me fala o seguinte, quando eu for lutar, que os caras perguntar pra ele, se ele falar que é o outro que vai ganhar, tu não me avisa não. Não vou avisar não. Mas eu... Senão eu vou ficar até mal, o cara vai 92% de acerto. No UFC do Charles, ele tinha colocado... Makhachev? Ele tinha colocado Makhachev, ele tinha colocado Dariush, e eu não fui com ele, cara. Eu falei, pô, contra o Dariush, eu não fui porque o outro era favorito, né? Sim. E o Dariush estava sem lutar há um tempo, ele estava voltando de lesão. E aí, cara, eu não ia apostar contra o Charles, tá ligado? Então eu fui e apostei no Charles, mas o grupo tinha falado Makhachev. Eu falei, Mas pelo menos ele errou essa, então quer dizer que de vez em quando. Não, de vez em quando ele erra em unidades, né? Mas ele, no final do dia ele ainda faz dinheiro. Sim, eu entendi. Porque aí ele apostou, ele foi de Poitin, ele apostou no Poitin, ele apostou em você, ele apostou no Turman, ele errou no Turman, mas eles erraram muita luta nesse evento, mas o Poitin fez ele recuperar tudo que ele perdeu. Sim. Tudo que ele perdeu. Nossa, mas também se o Poitin perde, ele tava fudido. Se ele perde, ele tava fudido. E o que tu acha disso? Você acha que tem realmente uma ciência atrás disso? Eu não consigo entender como é que um cara desse, por exemplo, se não é, sei lá, um coach da American Top Team, por exemplo, vamos supor assim, se o dono do grupo tá infiltrado no meio dos lutadores e conhece não sei o quê, porque não é isso. Porque ele não aposta só em luta, né? O cara é um jogador, entendeu? Esse grupo especificamente só aposta em luta. Esse grupo... Aí tem aquele cara, Skinny Betts, que ficava todo mundo falando. Teve um evento aí que ele patrocinou todo mundo. Você não lembra disso? Não. Os caras mandaram um abraço aí pro Skinny Betts. É um cara.
que ele aposta tudo, mas ele aposta assim, tipo 200 mil, 500 mil, 600 mil, beisebol, futebol, basquete, e aí ele tá apostando em UFC também. Cara, O segredo não é apostar Adesanya e Poatan, que é uma luta arriscada pra caralho. O segredo é apostar na tua. Você olha o Brad Riddell e você olha o Moicano, você fala, bicho, o Moicano vai meter a porrada nesse cara. Porra, a minha tava com ódio muito bom, velho. Entendeu? Pô, vou te falar, quem botou fez dinheiro, viu? Fez Quem dinheiro. botou fez dinheiro. Só eu que não fiz. Entendeu? Você ganhou a luta. Não, mas porra, Você tem que parar de pedir o bônus. Porque você pede bônus, eles não devem te dar de birra. não, mas essa luta, essa aí eu não tenho nem como reclamar. Você já pensou? Mas você já pensou? Todo mundo que chega lá e fala, Dana White, where's my fucking bonus? Ele dá o bônus, todo mundo vai começar a xingar o cara lá depois do evento. Sim. Você não acha? Eu acho, mas eu vou continuar falando só pelo prazer. Só pelo prazer de contrariar que A eles última me luta deixam- você ganhou bônus? Não. Não. Velho, eu tô falando, Na do Rafael dos Anjos você ganhou. não ganhou também. Não foi luta da noite? Não foi luta da noite. É um absurdo não ter sido luta da noite, velho. Não foi luta da noite. Entendeu? É um absurdo não ter sido luta da noite. As minhas últimas 4 lutas foram 3 finalizações no primeiro round e a porra de uma luta de 5 rounds, velho, entendeu? E nada de money. Não. Aí Moicano antes money e ninguém quer give money contra o Moicano. É foda, irmão. É Começar foda a fazer uma mesmo. vaquinha virtual aí, galera. Porque se você parar pra pensar num evento igual do Madison Square Garden, tem 2 lutas de cinturão, a do Dustin Poirier e o Michael Chandler já era luta de bônus antes dos caras começarem a lutar, né? Frevola nocauteou o Ozaitá lá. Lindo nocaute. Spam nocauteou o Dominic Reis. Caralho. Dustin Poirier finalizou Michael Chandler. O que você achou dessa luta aí? Poxa, um lutão. Foi um lutão. A aposta do grupo era Michael Chandler nocaute no primeiro round. Contra o Dustin? E Nossa, quase foi, cara. Não, mas aí é viagem. eu Mas acho. chegou perto, cara. Pô, o Chegou Dustin tem muito muita perto. durabilidade hoje em dia, né? Tem Em nossa mesmo. tempo. Você acha que o Chandler cansou? Cansou. Ali na hora descarrega daquele jeito, Cansou. cansa, né? Principalmente porque eu acho que ele tentou voltar um pouco nas origens de wrestling dele, né? Uhum. E ele até conseguiu umas boas transições, umas boas quedas, mas acho que ele pagou o preço aí. Pago, é que custa muito alto, né? E ainda mais fazer do jeito que ele fez, né? Tipo, levantar o cara. Uma coisa é você fazer que nem eu fiz ali, que é tipo botar um gancho, tentar derrubar. Outra coisa é você Aham. levantar o cara, aí você jogou ele no chão, aí o cara levantou. Porra, aí ele tá fudido. Já era, né? Aí ele Já tá era. fudido. Ou dá aquela cabibada, né, que os caras chamam, que o cara fica... Pra economizar, né? O Khabib era especialista, né? Jogava o peso em cima, aí ele afrouxa um pouquinho, o cara fala, opa, agora eu vou levantar. A hora que o cara planta as mãos no chão e começa a fazer força, ele bota o peso de novo e puxa o braço do cara. Filho da puta, né, cara? É cansar o cara, né? Mas, pô, como fã, né? Foi uma excelente luta. Apesar do Chandler usar as malandragens dele lá, puxou a boca do cara, né? Enfiou o dedo no olho, sei lá. Então, teve tudo isso também, né? Cara, eu não dou muita moral pro Chandler. Assim, Se eu botar sabe? aqui, é tipo muito coroa, ficar segurando aqui, a mãozinha aqui, tipo, velho. O cara fica aqui. Segurando o Só lembra da minha avó saindo do pariu. hospital, só... Eu lembro da minha mulher. Minha mulher faz assim, tipo, eu começo a acelerar um pouquinho, ela faz assim, Já ó. segura aqui? É? Eu falo, porra, eu não tô fazendo nada. O cara fica Ou eu velhão, vou trocar, que já me eu vou escapa- trocar de faixa. Sabe, uns 10 anos. É. que sabe... Eu vou trocar de faixa, ela faz assim, ó. Sério? Eu falo, caralho, mas não aconteceu nada, cara. Dá raiva. Não, pô, lá em casa é o contrário, é minha esposa que dirige rápido, velho. Eu que fico assim, velho, com medo, velho. E tua mulher, não ia lutar? Vai lutar? Como é que tá? Ela tem uma luta, né? Mas não tá conseguindo treinar porque aqui nos Estados Unidos você sabe bem que você também não tem família aqui, né? Exatamente. Então, igualzinho. tipo, eu, minha esposa e meu filho. E a minha esposa é desconfiada, não confia nem na sombra dela. Então ela não gosta nem de babá, nunca deixou nem com o babá. A única pessoa que ela deixou foi com a esposa do Thiago Moisés, né? Um dia a gente foi sair, eles deixaram lá na casa do Thiago Moisés, porque são amigos, a gente confia. Mas pessoa desconhecida, então, tipo assim, ela não tem coragem de deixar o filho com ninguém, a gente basicamente ela fica o dia inteiro em função, né, do meu filho. Mas vai dar uma melhorada na hora que ele começar a ir pra escolinha, né? a hora que ele foi, ele começou, foi um pouquinho, mas também ela não quis botar ele de uma vez, entendeu?
ela é muito dedicada como mãe, então, tipo, aí a gente botou meio período, ela ia com ele, ficava entendeu? Entendi. Sabe, toda aquela transição. Cara, é o mesmo perrengue que eu passei, assim, cara. E o primeiro dia de escolinha sem, que vai e deixa ele lá, meu irmão tira aquele dia de folga, porque tu vai ter que segurar ela chorando o dia inteiro. Vai. Porque elas têm uma coisa parece que ela se sente que elas acham que elas estão abandonando a criança. Exatamente. Entendeu? É um negócio que homem nenhum vai entender. Todas as mulheres que assistirem isso aqui vão entender. É uma coisa de mãe. Cara, é engraçado porque ela pega e fala assim: caralho, eu tô cansado, eu tô isso, eu tô aquilo, não sei o que. Aí, por exemplo, outro dia a gente foi na igreja ali. Aí a igreja tem um quartinho para as crianças brincar. Aí, tipo, com meia hora de missa, eu vou lá ver ele. Eu falei, Priscila, deixa o moleque brincando lá. Ela, não, mas eu já tô com saudade, eu quero ver ele. Eu falei, pô, bicho. Entendeu? Aí quando a gente chega lá, tá ele brincando, não tá nem lembrando da mãe. Mas é a mãe é que não deixa aí. Entendeu? Então, tipo, ela abdicou. Que acorda o bebê no meio da noite. Pra ver se tá tudo bem. Não. Tá vivo? Tá tudo bem, não. Só porque tava com saudade mesmo. Tipo, acorda, a criança dormindo quietinha lá, acorda. Aí a criança acorda, ela vai, abraça, beija e fala boa noite pra dormir de novo. Cara, como assim, tipo... Então ela abdicou muito dessa vida dela de atleta pra poder ser mãe, né? E... Você acha que ela volta ainda? Volta não. Não volta? Não, volta não. Vamos marcar uma resenha e trazer ela junto? Vamos, pô. Ela fala bem, ela gosta, vamos. A gente pede pra mulher do Thiago Moisés cuidar do neném pra gente poder fazer a resenha. Mas é impressionante, assim, como eu vejo que é importante também isso, sabe, Rafa? Porque hoje em dia os pais delegam muito a função de criar filho pro colégio. Mas, assim, é impressionante o carinho que ela tem. O moleque não tem nem 3 anos, ele já tá escrevendo o nome dele, velho. Irado, cara. Ele escreve o nome dele, ele escreve todas as letras do alfabeto, escreve até o 20. É legal que ela ensina também, né? Inteiro, tipo, muito o dia legal. inteiro. Então, tipo assim, ele tem um horáriozinho lá. De manhã, por exemplo, ele assiste desenho. Aí depois que ele almoçou, ele tira uma soneca e de tarde ele vai pintar. Então, quando ele tá pintando, ela pega, ensina as letras, entendeu? Então, tipo, isso é muito importante pro desenvolvimento da criança. Com certeza. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu entendo que ela queria estar fazendo outras coisas, é importante nesse momento ela tá fazendo isso, né? Exatamente. Vamos ver o futuro, né? Exatamente. O futuro a gente vai ver. Mas, por enquanto, eu tô gostando aí também. Vocês assistem luta junto? Ela gosta de luta ainda? Dá palpite? Adora. Ela dá pitaco nas suas lutas? Não, Rafa, faz tempo que não, porque... Com o filho, assim, ela parou de ir pra academia, né? Então, antigamente, ela assistia meus sparring, ela fala, tua guarda tá assim, tua guarda tá assada. Ela sempre foi a minha maior crítica. Mas agora... mas ela vê a luta e ela não fala nada? Não, tipo... da luta fala, eu digo assim, mais no treino, né? Tá. O pitaco de falar o que vai fazer, porque antigamente ele, eu acho que esse cara faz isso, você deve fazer isso, mas ela fica muito feliz, né? E graças a Deus é um esforço assim junto nosso de... Acabou virando, exatamente, um esforço conjunto, né? É um esforço conjunto de construir, porque a gente veio pra cá e é difícil mesmo você não ter apoio, né? Não ter família, não ter coisinha besta, assim, tipo, besta. Mãe, fica com ele aqui que a gente vai comer uma pizza. Ou só, eu tenho falado isso pro meu sogro, muito, assim. Vocês têm que passar mais tempo perto dela. Porque você fatalmente, o teu filho vai ter o mesmo problema que a minha filha. Ela sabe que tem avós, mas... Não desenvolve, né, o laço. Mas ela não entende a importância. Sim. Entendeu? Sim. Tá te incomodando lá? Não. Tá tranquilo. Entendeu? Mas ela não entende que o vô é igual tipo a gente teve, sabe? Assim, tipo, caramba. Aí eu falei, vocês precisam dar um jeito, tá todo mundo com idade já, vocês têm que parar de trabalhar um pouco e começar a vir passar um tempo mais próximo aqui. Porque... Pra gente largar tudo que a gente construiu aqui e voltar pro Brasil, eu falei, vocês vão ter que ficar sustentando a gente aí, porque, porra, e eu acho que ninguém quer isso, entendeu? Eu falei, tá todo mundo bem, graças a Deus. Eu falei, então vem pra cá, passa sei lá, 2, 3 meses aqui, 2, 3 meses lá, alguma coisa assim, pelo menos pra ela ter aquela coisa, tipo, vamos almoçar na casa da avó no domingo, passa a tarde, vai assistir filme com o vô leva pra passear, umas coisas assim. Então ela não entende, cara. Ela não tem esse senso de família. Família pra ela é a gente. E se você for na minha casa 5 vezes e ela começar a te chamar de tio moicano, ela acha que você é tio dela. Sim. Entendeu? E o meu irmão, que ela quase não vê, ela não acha que é tio. Sim.
Não tem jeito, né? O sangue é importante, mas é a amizade, né? O contato que cria laços, exatamente, né? E a coisa que eu sinto bastante falta aqui, tipo, esse final do ano. Eu vou te falar a verdade que eu não tava querendo muito ir pro Brasil, por causa desse negócio, esse clima de eleições tá deixando o Brasil muito... Tipo assim, o pessoal, além de estar polarizado, muito dividido, eu acho que a galera tá muito triggered, né? Tipo, agressivo, tipo, qualquer coisa pra explodir. Estressada, exatamente. A ponto de explodir mesmo. E eu tenho familiares dos dois lados do espectro político, então em algum momento eu sei que vai chegar lá e vai dar briga um com o outro, e mesmo esse Natal vai dar confusão, entendeu? Não tem erro. Ainda mais que minha família é assim, vamos ficar de olho lá, o Moicano vai fazer uma live no Natal. Foi que nem um Natal, que minha irmã tinha 21 anos, né? E ela tava grávida, e ninguém sabia, aí foi pro Natal. Aí alguém contou pra alguém, no Natal um outro tio ficou bíblico, aí falou, aí começa aquele quebra-pau, xingamento. Puta que pariu. Então todo ano tem disso lá na minha família. Entendeu? Todo ano tem disso. Então, mas esse ano vai ser a política, eu tenho certeza. Complicado. Muito dividido. Muito dividido. A gente, eu falo isso, eu sempre falei isso usando como exemplo o MMA, mas a gente torce pra tudo, igual a gente torce pra futebol, né? Até pra política. Agora virou essa nova moda, né? Mas tipo, Bolsonaro é Corinthians, o Lula é o Palmeiras e os caras têm que se odiar, não pode. Não pode falar, mas o Palmeiras jogou um pouquinho melhor. Quem joga melhor? O Palmeiras é horrível, não tem mundial. Não é assim? Exatamente. E aí, por causa disso, eu não estava querendo ir pro Brasil, mas ao mesmo tempo, que é o que você falou, eu quero que meu filho cresça com os avós, com os primos, com os tios. Então, mesmo correndo esse risco de chegar lá e ter briga e tal, eu acho que é a coisa mais importante, porque do mesmo jeito que você falou, eu me lembro essa data assim de final de ano, a galera reunindo na casa da minha avó, a gente não tem isso, né, eu sempre tive assim, por parte de mãe eu tinha 6 tios, por parte de pai eu tinha 5 tios, então um bocado de primo, e todo mundo juntava, e todo mundo brigava, discutia, e isso é legal também, entendeu? Tudo é legal, tudo é uma coisa legal. que eu sinto falta, então... O primo ganhar um presente melhor que o seu, e você ganhar um presente melhor que o do outro, e rola aquele ciúme, mas isso é parte da tua criação. Entendeu? E lá na família tinha um negócio na árvore de Natal assim, que tipo, era aquele tipo como se fosse um inimigo oculto, você comprava um presente pra zoar o outro, sabe? Muito bom, né? Então, tipo assim, os caras, sempre foi mó zoação lá na minha casa maior, e nego puto, e nego saindo na porrada, isso é bom também. Só que como tá com esse negócio de política, eu não tava querendo ir, mas eu vou passar por cima disso e ir porque é importante, né? Porque senão o nosso filho vira americano. Exato, e não tem laço com os pais, não tem laço né? com os pais, e eu vejo que o americano aqui... É terrível nisso. É terrível. Cara, terrível. Os casais, amigos nossos lá de Nova York, né, que a gente tinha, que eram todos pais de crianças que tinham contato com a minha filha na escola. A conversa é assim, tipo, tá com 10, 11 anos, a conversa é assim, daqui 5 anos, quando ela for pra faculdade, vou derrubar os paredes do quarto dela e vou fazer uma gym. A outra fala, eu vou fazer uma sala de filme, eu vou fazer... Aí a Nádia ficava olhando e falou assim, mas eu vou alugar um apartamento onde ela for e vou ficar morando lá pra poder ficar perto dela. Vocês são loucas. Como assim? Aí uma delas já vira e fala assim, não vejo a hora. Pra que tem filho então, cara? Eu acho pra que tem filho, cara? O americano é muito engraçado com família. Não é, tipo assim, eu não vejo como é que é o laço, porque eles não estão nem aí pro pai. Tipo, o negócio... Porque os pais não estão nem aí pros filhos. Não estão. Ainda, tipo assim, é uma obrigação, assim, sacal pra eles ter que passar Thanksgiving junto. Porque, tipo, eles vão meio que por obrigação mesmo, né? Natal eles cagam, Natal foda-se. Mas o Thanksgiving, tipo assim, vou ter que passar com a minha mãe. E tipo assim... Quando que foi a última vez que você viu sua mãe? O último Thanksgiving. Foi caralho. Exatamente. E eu acho que a constituição familiar, quando você fala família, é justamente isso que você está falando, é o pai, a mãe e os filhos. Isso é a família deles. Mas o do brasileiro não. Minha família é meus primos. Todo mundo. Cara, entendeu? Exatamente. Família é como se fosse um irmão mesmo, um primo. Exatamente. Meus primos, tia, né? Porra. Meus primos é como se fossem meus irmãos. Todos. Exatamente. E os meus tios é como se fossem meus pais também, entendeu? Eu tenho um respeito, uma admiração, independente de qualquer coisa, entendeu?
pelos meus tios, pelos meus primos, porque a minha família sempre foi muito unida, apesar de muito bagunçada. Toda a minha família sempre foi muito unida, a gente sempre passou muito tempo junto. E eu fico pensando, caralho, meu filho nunca vai saber o que é isso, porque não tem como. Não tem jeito, né? Então a gente tem que aproveitar um pouco só e tentar... Cara, eu lembro, eu era pequenininho, saí da escola, ia pra casa da minha tia, porque minha mãe morava a minha casa era numa chácara, então eu ia pra casa da minha tia, entrava, tipo, tava empregada na casa, eu entrava, ia pro quarto da minha tia, deitava na cama dela e ficava assistindo televisão, até chegar a minha mãe pra me buscar, alguma coisa. Agora de adulto, quando que você faz isso, cara? Tipo, você sabe, assim, é uma liberdade, é um negócio com a família, assim, que eu acabei perdendo um pouco disso quando eu mudei pra cá, né? Mas os meus primos lá, é tudo assim ainda, cara. Sim. Um vai na casa do outro e tal, todo mundo cresceu junto. Sim. E eu penso exatamente do mesmo jeito. A casa dos meus primos lá sempre foi, tipo, eu sempre ia pra casa dos meus primos. Eu tenho um tio que ele tinha 5 filhos, um faleceu, e eu ia todo o final de semana pra lá. Eu chegava, eles nem estavam em casa ainda. Eu pegava o ônibus, já ia lá, tinha até uma aula de capoeira que eu ia, e tipo, eu chegava lá, eles nem estavam lá, e tudo aberto, né? Entendeu? Era como se fosse uma segunda casa mesmo. Você é o astro da família agora? É legal? Não sei se é astro, não sei mas dá um orgulho? Eu não sei, sabe o que eu acho engraçado? Que tipo, quando você começa a fazer um diferencial em alguma coisa assim, parece tipo um Roda Viva. Tu já viu o Roda Viva? Tu chega nas reuniões de família assim, aquele programa, aí tu senta no meio e fica... E o Dana White, ele é careca mesmo? Tu senta assim no Roda Viva, aí vem um monte de como se fosse um monte de repórter e fica te perguntando uns negócios assim, e eu não gosto de... Você fica tímido? Ó, estamos aqui ainda, voltou. Eu nem lembro mais do que a gente tava falando, mas o papo tava tão bom. A gente tá falando da reunião da família, que você é o astro, e fica todo mundo perguntando as coisas pra você. Tava falando, parece o Roda Viva, né? O cara bota o cara no meio. Mas você não acha legal, cara? Tipo, mas o legal que eu digo, não de se exibir, de tipo, a família deve ficar amarradona de ver você se dando bem, assim. Não, eu acho legal, mas é porque, eu tô mudando isso, mas é porque, tipo, é que nem eu tô te falando, eu lembro por exemplo, de eu treinando jiu-jitsu moleque, 12 anos. Aí eu lembro de eu finalizando um cara, e aí tipo, no treino, aí comemorando, e os professores botavam corredor. Aí eu sempre falava, meu irmão, não tira onda, tu não pode fazer isso, tu não pode falar isso. Qual deles que é? É esse Picanha Brasil? Picanha Brasil. Então, tipo, almoçar, hein, galera? sempre eu tive, ó a propaganda aí, ó. Picanha, o melhor restaurante. Pô! Tá maluco, Moicano antes money, pô. Steak and beers. Moicano antes picanha, tio. Então, tipo assim, é legal. Pô, esses caras não patrocinam vocês, não? Não, nunca pedi, não. Ô, Picanhas. Ô, Picanhas. Ô, Picanha. Pô. Tá. Não, mas também se patrocinar a gente vai pra 77 já. Né? Mas, porra. É melhor ter que pagar mesmo. Você sempre fala que é o melhor restaurante brasileiro que tem por aqui. Com certeza. Tá, mas continua, desculpa. Não, eu acho que é isso, assim, tipo, é legal ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo também eu quero ir lá, tipo, e ficar de boa, tá ligado? Às vezes, e nego sempre traz esse assunto de luta, que é normal, né? A gente tá muito curiosidade, tipo, mas a curiosidade não é mais de bastidor? Tipo, mas dói levar uma porrada? Não tem umas perguntas? Não. Igual eu perguntei pro Poitin, ele tava falando das estratégias, e ele falou, não, porque ele tava chutando, mas eu tava defendendo. Aí eu falei, cara, dói quando você defende o chute, quando você faz o check no chute? Aí ele olhou pra mim e falou assim, tudo dói. Tudo eu achei genial. Ele, tudo dói, cara, tudo dói, é foda. Foi desenhado pra doer, velho. Dói menos, né? Quando você faz o check no chute, dói menos. Ele falar dói nisso, menos. eu vi um chute que ele chutou e o cara... O Adesanya chutou, ele bloqueou, quase estourou a perna do Adesanya, né? Uma hora que ele até mancou. Foda, né? Foi um momento que eu me lembro, assim, bem da luta. Mas eu acho que, eu sei lá, eu acho que a gente fica, tipo assim, quando a gente vai pra um lugar desse e fica todo mundo perguntando e tal, eu particularmente fico muito vaidoso e tal, não é bom. Entendi. Por isso que, tipo, me manter aqui nos Estados Unidos é legal, porque a gente não vê muito isso, entendeu? Eu e minha família aqui, e eu vou pra academia, um monte de outro lutador casca grossa, então
Te mantém humilde, Me né? mantém humilde, eu nem Você ligo, falou não que você penso. teve um problema com isso, né? De achar que eu sou foda, não sei o que. todo Não lutador foi? Tipo, um acha, pouquinho todo antes da luta lutador do acha. Aldo, alguma coisa assim, não foi isso? Todo lutador acha, assim, Você tipo... falou, porra, eu por sou- isso tem que se controlar, eu sou tipo... pica, eu sou o cara. Ó, deixa eu te falar, é que nem nessa luta agora que eu tive aí. Peguei um cara muito bom, tipo, lutei muito bem, tipo, venci, todo mundo tá toda hora, porra, quanto isso é foda, isso aí infla o teu ego, né? É verdade. E você fica, caralho, realmente eu sou foda, mas tu não é foda, tu é tão bom quanto tua última luta. Perde É pra você isso ver. aí, é isso aí. Então, tipo assim, eu tenho 33 anos agora, tô muito mais maduro, então eu tô sabendo administrar muito mais essa questão aí. Mas sempre que nego te elogiar muito, você corre o risco de ficar com o ego inflado. Então essa é a parte ruim. Mas é só você também saber separar, porque ao mesmo tempo é legal, né? Tipo, que nem você falou, sua família, seus amigos gostarem do que você fez, te valorizarem. Os fãs, eu achei muito legal em Nova York. Muita gente me parou na rua pra tirar foto, pra... Irado, cara. E Nova Isso York... além de tudo, apesar de você ser um cara conhecido, consagrado, aqui é eu não sou novidade. consagrado, eu não Claro sou que é. consagrado, Você anda não. no Brasil, todo mundo te conhece, cara. Mas Mas aqui é novidade, não é? Parar pra dar autógrafo na rua e tal. Sim, mas o que eu achei engraçado é que, sabe essa coisa que a gente tá falando de cultura lá, tava falando atrás até da comissão? Uhum. Ao mesmo tempo que eu senti que os fãs de Nova York são muito mais respeitosos. Porque eu acho que realmente os caras não têm essa... Não são tipo, que nem alguns fãs de outro lugar, de vir já tirar foto e tal, os caras são bem educado, sabe? Então a maioria dos fãs no dia da luta só vinha assim, nem tocava na mão, só, Moicano, boa luta, boa sorte, tô torcendo pra vocês de longe, sabe? Uma coisa, os caras são bem, e eu acho que tem a ver também com essa questão da cidade, saca? Da cidade... Mas eu acho que depende do momento ali. Por exemplo, eu tava andando com o Poitin, igual eu falei na quarta-feira que a gente foi almoçar lá na churrascaria, e é até engraçado, eu fiz até uma story, porque, porra, ele ia começar a cortar peso na quinta, e eu fiquei preocupado, né? Eu falei, cara, tu vai na churrascaria? Ele falou, não, mas eu quero levar meu pai e tal. Sim. Eu falei, beleza. O bicho senta lá e não come, né? Sim. Eu falei, cara, isso daí é pra deixar com mais raiva, né? Igual você com a comissão atlética lá, falei, quem vai pagar essa é o Adesanya, né? Mas ele andando na rua, cara, os caras chegavam, tal, não sei o quê, e ele esticava a mão e cumprimentava todo mundo. Eu falei pra ele, bicho, para de dar mão pros outros, cara, porque... Sim. Nego não dá a mão, Não, mas não é nem... Não dá... Eu falei, falta tipo um dia pra você começar a cortar peso, você desidrata, imunidade baixa, não sei o quê. Eu falei, pô, você pegar alguma porra de alguém aí, Exatamente. tá frio em Nova York, Exatamente. tem muita gente com gripe. Exatamente. Eu falei, bicho, para de dar a mão pros outros, cara, para de dar a mão pros outros, porque a gente esquece, né, cara, cumprimenta Esquece. 10 caras aqui, não sei o quê, passa a mão no olho, ele fudeu. Então, mas é isso que eu tô te falando, eu acho que os caras já têm essa cultura, entendeu? De tipo assim, de ser um pouco mais reservado, E sabe? aí ele falou, opa! Tipo, a maioria dos fãs, assim, por exemplo, no dia da luta mesmo. Porque, por exemplo, a vez que eu lutei em Fortaleza lá com o José Aldo, meu irmão, os fãs brasileiros me tiraram, foi da mesa, velho, do bicho, café da mas manhã. é Brasil, cara, Brasil. Entendeu? Preenchendo camisa e Cara, Em Nova York, tipo, os caras vinham e falavam assim, boa luta. Sabe? O cara chegava aqui do teu lado, boa luta. Eu até achei. Mas é diferente. Porra, o Jacaré, eu fui conversar com o Jacaré. Cara, o Jacaré tá do lado da minha casa ali, cara. Pô, que legal. A gente podia Vai combinar. treinar lá? A gente podia. Eu sou membro fundador da academia. É? Não apareci pra dar um treino ainda, mas. Pô, vamos lá. Eu sou membro fundador da academia. Já tá com a carteirinha. Vou te levar de convidar. Ele me enche Pô, o saco, cara. vamos, com certeza. Mas o Jacaré conta, naquela luta com o Gastelum no Rio, que ele cortou peso no quarto, pulando corda. E todo mundo criticou. Falou, cara, como é? Porque ele morreu na luta, né, cara? Com as pernas tudo desgastada e tal. Os caras, por que você cortou peso pulando corda, cara? Você é maluco? Ele falou, cara, não queria sair do quarto. Ele abria a porta do quarto, chegava um cara, até tênis ele deu pros caras. Sim. Os caras falaram, me dá alguma coisa aí. Os caras, mas eu não tenho, não, me dá seu tênis. Sim. Aí ele foi e deu o tênis dele pro cara. Sim, o tênis. Meu irmão, o tênis. Os caras são mais... Fala, caralho, me dá qualquer coisa. Os caras já vão olhando assim, tipo, pô, me dá esse chinelo aí. Tipo, eu falo, porra, mendigância, irmão, né? mas eu tô usando. Eu falo, porra, mas dá aí pra mim. O cara, tá. Aí ele volta descalço pro quarto, cara. Joga no psicológico do cara. Assim, bicho? Como assim, cara? Eu achei Nova York bem maneiro, assim, os fãs bem respeitoso e pô, foi um excelente evento, né? Vamos Foi demais, falar de luta também, foi do começo ao fim. Só lutão. E o que tu achou do Frank Edgar? Cara, eu achei que ele tinha que ter parado quando ele perdeu do Sandhagen.
Você achou que ele já tinha? Já, do próprio Zumbi, né? Ele já tinha perdido do Zumbi antes. Então, ele tinha sido nocauteado já pelo Ortega, mas eu fiz um podcast com o Vini ontem, Certo. e aí a gente tava falando o seguinte: o problema é que você não vê o red flag porque ele é nocauteado brutalmente, por exemplo, pelo Ortega, aí ele ganha do Pedrinho Moaz numa decisão. Aí você meio que deixa passar, porque ele perde uma assim de um jeito absurdo, mas ele ganha uma outra luta mais na decisão, assim assado. Você precisa fazer uma coisa? Não. E aí Manager enchendo o saco aqui. eu acho que passou um pouco batido, sabe? Manager querendo money. Money, manager, give money. Passou batido, eu também acho. Entendeu? Então, cara, aquele nocaute que ele levou pro Sandy Hagan, ele ficou muito tempo desacordado ali. Tinha gente em volta lá, falaram que ele se cagou. Sério? Cara, Oh, tipo, ele Deus. se machucou muito, foi feio, saiu de ambulância, o caralho. Tem a diferença de sair e ir para a ambulância. Sim. E sair de ambulância. Sim. Entendeu? Porque, tipo, se ele tem um corte, ele sai e vai na ambulância fazer o pontinho, né? Sim. Sair de ambulância, os caras foram lá tirar ele pra levar. Cara, é aterrorizante. E aí você vê, esse nocaute também, ele demora pra levantar de novo, cara. Não é pra estar ali mais. Já cumpriu, Não é já. muito, E outra coisa, cara, quando o cara já muito. foi campeão, já fez uma grana, acho que tipo a motivação não é a mesma, né? Pois é, mas o amor mas ele não entende que ele não tá com a mesma sede, né? Acho que é, por exemplo, o mal do Conor McGregor, você não acha? Falar nisso, eu tô na frente do Conor McGregor. Aí, Conor McGregor. Caralho! Ó. Muito bom! Tu é fraco, McGregor. Pô, tá tirando. É Esse moicano. Esse vai ser o corte. Aí, McGregor, ó, vai se fuder. Faz o corte. Ai, caralho, muito bom. Esse vai ser o corte, certeza. Aí ele só vai Tô mostrar. na frente do Conor McGregor. Aí ele vai pegar e vai mostrar a conta bancária. Aí o moicano se fudeu. Fala, né? vem aqui, vamos lutar então, pô. É foda. É a Agora, luta já que todo pensou? mundo quer? Eu quero essa luta. Lógico, né? Mas não vai nunca. Tu Não tem mete condição. a porrada no McGregor, você acha que ele vai. Não tem condição. Aí você vai sofrer. Bom, você provavelmente já sofreu, não tô te falando nada de novo. Você era top 5 dos pena, porra. Eu ia falar, você vai sofrer o mal do Charles, lembra? 10 anos pra conseguir entrar no top 5, porque ninguém aceita a luta. Sim. Você vai começar a sofrer esse mesmo problema agora. Sim. Tu tá ali no top 10, top 13. Aí a hora que você entrar no top 10, Depois que eu ganhar do Dan Hooker, você vai ver os brabos tudo falando assim: não, pra essa luta aí eu não tô muito bem, não vou. Porque os caras, tipo, eu prefiro Mas e aí, ficar no ranking aqui em cima do que mas e trocar aí? porrada com o Moicano. Conor McGregor, ainda dá algum caldo ainda no MMA ou acabou? Eu acho que ele dá, cara. Eu acho que ele não dá no top 5, tá ligado? Os caras têm que. Você quer usar a imagem do cara e o que o cara traz de público? Caso a luta boa pro cara, que não tem nada de errado. Vamos perguntar pra Stake, né? Porque eu sei que os sites de aposta, eles também fazem uma aposta no seguinte sentido: quem vai ser o próximo adversário do McGregor? Se dá pra você apostar. É verdade. Você já viu disso? Aí tá. Será que a Stake tem isso? Eu não sei. Ah, interessante, eu vou Se olhar. não tiver, é um bom, né? É um bom. Eu vou olhar. Eu acho que podem botar o Chandler, hein? Eu acho que você é uma acha? luta terrível pro McGregor, ele não aceita essa luta. Você acha que ele não aceita? Imagina, Então ele vai lutar com quem? ele vai com o lutar Moicano. Eu acho que vão dar tipo um Tony Ferguson, alguma porra assim pra ele, cara. Não. Tony Ferguson tá. Eu não acho que ele tá entra, fudido, que não ele- tá não, Tony Ferguson? Tá, Tony Ferguson tá fudido, vamos pra caralho. falar a verdade. pra caralho. Tá fudido, Tony Ferguson, né? Mas o Tony Ferguson, o engraçado é que você consegue botar o dedo exatamente onde ele se fodeu. Ele tinha uma luta marcada com o Khabib. Você lembra disso? Lembro. A Do última joelho? luta. Do joelho? Não, essa foi a penúltima, acho. Hum. Ele tinha uma outra luta, foi a luta da pandemia, Uhum. que o Khabib não veio. conseguiu vir. Para aquela luta, no dia que a luta ia acontecer, ele foi e cortou peso e bateu peso em casa. Ah, eu lembro, aí foi de novo. Aí ele foi um mês depois,
3 semanas depois, ele fez a luta com o Justin Gage. Se fudeu naquela E luta. ele se fodeu naquela luta. É. O que ele apanhou naquela luta e o desgaste que ele deu no corpo dele de 2 cortes de peso em 2 meses, ele nunca mais se recuperou. Pô, mas como ele é burro, né? Ele nunca mais se recuperou. Não Porra, dá pra ele tinha que ter entender um como é que o atestado de cara faz um burrice, ele negócio bateu o desse, peso cara. Porque a luta acabou e ele quis bater o peso. É, como... Será que ele quis fazer graça? ou Quis foi- fazer graça, tipo, essa luta era pra acontecer hoje, eu tô aqui, ó, estaria pronto e no peso. Nego brinca, né? Não dá pra entender. Brincalhão, né? O trauma que o corpo passa pra um corte de peso, imagina um cara daquele tamanho cortando esse peso, não é um negócio Fácil. saudável nem fácil. Não. Entendeu? O cara fazer uma dessa. Daquela cara, idade também, já tava tem velho. tem tudo isso. Ele nunca mais voltou igual. E aí, tu acha que vão botar ele ou o McGregor? Não sei, cara, eu só acho que eles não vão dar uma luta de muito risco pro McGregor, porque eles têm que aproveitar o nome do cara. Se o McGregor voltar e Mas vai perder lutar de com novo... quem? Vai lutar com quem? Ah, não sei, cara. Não Não consigo tem com quem pensar. lutar. Eu não acho que vão botar... Onde que ele tá no ranking? Ele tá no top 15 ainda? Ele tá 14. 14? Cara, Moicano Moicano antes na do cabeça. fucking money. Eles Mas não agora vão- vamos fazer a Ó, matemática. Vamos eu fazer a gostaria matemática. pra caralho, mas eles não vão deixar você Vamos fazer a- aposentar o McGregor. Vamos pra fazer a eles, matemática. cara. Moicano wants money e McGregor have the money. Eu acho que resolve duas. Caralho, né? Resolve duas contas aí, mano. Putz. Entendeu? Não precisa ser tudo, não, é só um pouquinho. Só... é foda, Não é né? que eu sou muito. Não é bilhão, não. Não é bilhão, Só não. Fala de não alguns precisa nem milhões. dar, só dá uma porcentagemzinha É. do pay-per-view. Pronto. Já tô feliz. Igual fizeram com o Cowboy, lembra? Não, ele ganhou pay-per-view também? Ele ganhou uns pontinhos de pay-per-view. Ah, então Eu já tá Se feio não deram isso aí. pay-per-view pra ele, tipo, compensaram com a bolsa. Os caras falam que ele ganhou 3, 4 milhões pra lutar com o McGregor. Aí aquela vale, vez lá. né? Entendeu? Então, Aí vale. porra. Ó, tu quer saber mais? Os da Oliveira estão almoçando ali, ó. Você tá brincando? Com certeza. Vê se não é o carro dele ali, ó. Eu não conheço o carro deles. É aquele ali, ó. Aquela caminhonete marrom ali, ó. É mesmo? É, deve estar essa hora. Tô lá A no gente vai Colômbia A ali. gente vai lá falar um olá pra Vamos. eles, então. Mas vamos almoçar no Picanha. Vamos, só no picanha. Então, beleza. Ó, cara, Moicano wants money, McGregor. Have the money. Simple solution. Moicano beats McGregor. cara, Sempre sai, malandro. Sempre sai. irado, porra, irado Sempre pra sai. Se caralho. preparem, McGregor. Não, brincadeiras à parte, é Dan Hooker. Essa é a verdade. Não vão me pôr pra lutar com o McGregor. Não vão, certeza que não. Mas o Dan Hooker, a stake pode botar aí. Moicano finalização primeiro round. Tem Ó, jeito. Caralho. Tem jeito. Ousado, filho. Ousado. Essa vai, Essa vai. essa vai. Irmão, Então, do caralho, sempre, né, cara? Sempre. Resenha, melhor resenha do. chamar, irmão, pode melhor resenha do MMA tá sempre aqui. Na verdade, nem do MMA, né? Teve uma vez que a gente ficou falando de investimento, de uma. Pô, a melhor resenha. Eu só falo do que eu não sei, então Sei. vambora. Especialista em falar merda aqui, vambora. Ah, muito bom, galera. Segue o Moicano, o Instagram dele tá na tela, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Osso.